Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho unigênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Hoje celebramos juntos a glória de Deus, a vitória, a notícia maior. Lembra que nós já falamos por várias vezes aqui, por que nós estamos já no fim dos tempos? Já estamos, por esse motivo aqui, ó, o Natal do Senhor. Quando a Virgem ficou grávida, trazendo o Salvador no nosso meio, o Pai não tinha mais o que falar, falou tudo no nascimento do Filho. Jesus, a segunda pessoa da Trindade. A partir desse momento, adentramos a plenitude ou o fim dos tempos. Nós já estamos no final dos tempos, porque o Pai não tem mais nada do que falar, porque Ele falou tudo no Filho. Jesus falou tudo do Pai, pelo caminho que Ele fez ao estar nessa terra junto conosco. Por isso que nós estamos no fim dos tempos. Não é que vai acabar daqui a um mês, daqui a 3 meses.
o mundo. Não, 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 não. É fim, porque o Pai não tem mais nada que falar. Falou tudo no Filho. Esta é a grande notícia para todos nós. Que coisa linda, irmãos, o Natal do nosso Senhor. Mas aqui, se vocês me permitem, eu quero refletir com vocês algo que sempre vem ao nosso encontro, sempre. Olha, toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento já estava pré-anunciando Jesus. Todo, desde lá de Abraão, quando Deus disse que de Abraão viria todas as gerações de seres humanos na face da terra, e dali surgiria um ramo, pela estirpe de Jessé, de Judá, onde na estirpe de Judá viria Davi, de Davi viria o reino perpétuo de Jesus, o Filho de Deus, viria no nosso meio, como diz lá no Êxodo capítulo 3, Deus Pai, ao ouvir o clamor, o sofrimento do povo, que clamava: Deus, onde estás? Não vês o sofrimento do povo? Lá, Êxodo capítulo 3, resposta de Deus: ao ouvir o clamor do meu povo, sim, eu ouvi, e eu mesmo descerei até o meu povo, para que eu possa erguer este povo das suas dores. Pois é, então se cumpriu, na plenitude dos tempos, ou já no fim dos tempos que estamos vivendo, com o nascimento de Jesus no ventre da Virgem. Mas aqui vem uma questão, que ela, ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é espetacular, ela mostra também uma dúvida, não em relação a Deus, em relação como esperavam Deus. Vamos começar pelos pastores. Vejam que os pastores tiveram a mesma alegria que Nossa Senhora teve quando o arcanjo disse para ela, para Nossa Senhora, que uma parenta dela próxima estava grávida. Parenta essa que já era idosa e que já estava no 6º mês da gravidez e era estéril. Maria, quando ouve isso e depois disse o sim para o arcanjo, né, para Gabriel, ela sai apressadamente para as montanhas rumo à casa dessa parenta. Lembram disso? Contemplamos isso esses dias atrás. Veja que os pastores também tiveram a presença de um anjo que foi anunciar para eles. Eles viviam na parte de fora da cidade de Jerusalém, na parte dos campos, e ali eles também tiveram a visão do anjo que anunciou para eles que hoje nasceu para eles uma grande alegria, não só para eles, mas como para todos. A palavra todos significa para toda a humanidade de tempo sem fim. E ali eles falaram, e o sinal é este, olha o sinal, aqui que nós vamos entrar. Ele é uma criancinha que estará enfaixada, sua mãe o enfaixará. Ele vai estar enfaixadinho, né? Sobre faixas. Aonde? Lá, naquele casebrezinho, lá naquela manjedoura. Lá é o sinal. Olha o anjo falando como é que é. Olha o anjo falando como é que Deus vem, como é que Deus chegou. Já choca isso. Por quê? Porque o menininho enrolado em faixas não é aquele esplendor de Deus que ele disse lá em Êxodo capítulo 3, lembra? Eu venho para erguer o meu povo. Eu vou fazer justiça para o meu povo. Mas veja como é que ele vem. Ele vem, um Deus todo poderoso. Gente, olha atenção. Um Deus que fez o céu, a terra, as estrelas, o mar, as galáxias, tudo. O poder de Deus. Mas olha como ele chega. Frágil, pequenininho. Ele vem como um da nossa espécie, uma criancinha. Uma criancinha, um Deus que vem como num silêncio à noite. Para um pouquinho, pensa com carinho. Veja como pode um Deus tão grande se fazer tão pequeno. Olha como ele confunde, ele já vem confundindo todo o plano do diabo. Que o diabo ele fala para que nós esperássemos o grande Deus, o esplendor de Deus fazendo o diabo mesmo. Não.
Lembra que até os próprios discípulos de Jesus estavam tão admirados com ele na vida pública de Cristo, que eles falaram: Senhor, olha a multidão que está nos seguindo. E Jesus sempre falava: saiamos daqui, já vamos para outra cidade. Por quê? Porque Jesus não veio para fazer sucesso nenhum, ele não veio para fazer um público gigante, não veio para governar. Não. Ele veio para mostrar o poder de Deus, que é justamente destruir o pecado do homem. Porque uma vez o pecado do ser humano sendo destruído, o homem, ele resplandecerá, ele é erguido. Como? Quebrando todo o jugo do pecado. Então começa trabalhando as contradições que os próprios discípulos acharam, que o próprio João Batista, nós já falamos aqui. Tantos e tantos acharam que Deus, pelas proclamações das profecias, os profetas, o rei Davi e tantos outros, acharam que ele chegaria esplendoroso. O esplendor dele veio, mas o anjo anuncia: olha, vos anuncio uma grande alegria, é alegria. Um menininho nasceu para vós, e o sinal é esse: ele está todo enfaixado, a roupinha dele, Maria, mãe, enfaixou ele. E essas faixas do menino, na manjedoura, ela já faz aqui já é uma prévia daquilo que depois o corpo santo desse nosso Deus, esse, que hoje nós estamos anunciando que nasceu pequenininho, foi enfaixado o corpinho dele todinho por Nossa Senhora. Lá, naquela sexta-feira derradeira, quando Jesus morre por nós, o corpo dele também é enfaixado no lençol branco, fazendo uma analogia já daquele Deus. Olha como é que ele entra. É um Deus que entra de mansinho como uma criança, e que também já mostra ali um sinal profético que o Deus vai morrer para nos salvar. Começou o escândalo aí. E os pastores foram correndo como Maria. Não perca na mente essa verdade. Chegaram lá para ver: nossa, o anjo falou que nós vamos... E viram. E foi anunciando para todos os outros que o Salvador, aquele que todos o povo judeu esperava, chegou. Mas como é que ele chegou? Como uma criança. Mas aqui, irmãos, eu queria fazer um pensamento com você e comigo. Quem estava acompanhando, quem esteve acompanhando novena de Natal, ou acompanhou as últimas missas nossas aqui na época do Advento, o que nós contemplamos? Maria e José. Nesse último domingo contemplamos José também. Primeiro Maria. Vamos lá. Aqui é muito importante, você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, atenção sobre essa parte do Natal que é muito importante. Pelo menos eu, como ministro de Cristo, entendo. Vamos lembrar do momento que Maria recebe a visita na casa dela do arcanjo Gabriel. Naquela hora, o arcanjo faz um anúncio para ela, que ela vai ser mãe do Salvador. Veja, presta atenção agora. Maria levou um susto com a notícia. Para um pouquinho aqui. Essa notícia, eu quero que vocês entendam onde o Espírito Santo nos leva, para você entender o seu Natal e o meu. Veja, o arcanjo veio a mando de Deus, e deu uma notícia tremenda, a graça tremenda de Deus na vida daquela mulher, uma menina, devia ter 12, 13 anos de idade no máximo. O que aconteceu com ela? Ela estremeceu com a notícia. Para um pouquinho, vamos pensar em você. Lembra as homilias que o Senhor nos inspirou aqui, nesse altar, dizendo que tudo é graça de Deus, tudo é graça. Tanto é que na palavra você diz, o que o Senhor nos ensina? Em tudo que te acontecer, coisas boas,
coisas não boas, perseguições, saudades de pessoas que partiram, pessoas que estão internadas agora no hospital, inclusive eu tenho parentes que estão lá agora. Enfim, o que Deus fala? Para quem está entendendo, e aí nós vamos entrar naquele cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas, e aos homens e aqueles a quem teme a Deus, porque nem todos temem a Deus. Então vamos lá. Esta hora, a notícia pode ser uma notícia ruim para mim, como um susto, ou de uma perda, ou de um resultado de alguma coisa, ou alguma coisa que se perdeu, que me entristeceu. Foi uma notícia. E lembra que a palavra diz? Em tudo dê graças a Deus. Mas também tem as notícias boas. Olha, esse ano aqui você conseguiu comprar o seu imóvel. Nasceu um filhinho para você. Olha o emprego que você conseguiu. Olha a viagem que você conseguiu. Olha o aumento. E assim vai. Novas amizades. Então, são grandes notícias. Então, tudo é graça. Então, pega isso na hora que Deus vai lá e dá uma notícia para você. Maria levou um susto. Maria levou um susto. E vamos fazer aqui uma ponte rapidinho, um joguete rápido. Lembra que depois, momentos antes, o mesmo anjo apareceu, não na casa, no templo, para Zacarias, o esposo de Isabel, que é os pais de São João Batista. Onde ele estava, Zacarias? No templo. E lá no templo ele viu, ele teve a visão do anjo anunciando que para ele, Zacarias, que a esposa dele, que é estéril, já idosa, e ele também anunciando que eles ficariam e seriam pais do precursor da salvação. João Batista, atenção aqui, quando ouviu a notícia, lembra da notícia? Pode ser uma notícia que para mim ela é ótima, ou uma notícia muito difícil de escutar. Ele ficou com medo, por quê? Ele falou, meu Deus, eu estou idoso, a minha esposa é estéril. E ele viu que era o anjo de Deus mesmo, não era uma brincadeira, não era uma imagem qualquer. Ele ficou com tanto medo, que ele questionou o anjo, mas cheio de medo. Na hora que o anjo já falou, rapidamente, o humano dele já falou, mas como assim? A partir daquele momento, o que aconteceu com Zacarias, vocês lembram? Ele ficou mudo, não conseguia falar. Olha, ele recebeu uma notícia, pense em você, Deus permitiu a notícia chegar, era uma notícia que você não esperava, era uma coisa nova, era uma coisa que você, sabe quando pega de surpresa? Pode ser uma notícia boa, uma notícia ruim, pegou você de surpresa, na hora ele teve uma reação, na hora ele ficou mudo, até se cumprir o nascimento de João Batista. Maria também teve um susto, e ela, quando ouviu o arcanjo dizer que ela ficaria grávida não por ação de homem nenhum, mas seria por obra do Espírito Santo, e que uma sombra, o Espírito Santo, desceria sobre ela, na hora fez mas como será isso? Aí olha a diferença, aqui está o cerne do Natal. Se Zacarias levou um susto com a notícia, poderia ser notícia boa, notícia ruim, ele na hora se escandalizou e ficou cheio de medo. Maria não. Maria levou um susto, como qualquer ser humano tem um susto, mas porque o anjo percebeu que ela já tinha um caminho com o Senhor, o que ela fez? Ela meditou, ela não agiu pelo imediato na hora da notícia. Olha, repara lá,
Leia direitinho. Leia a diferença. Maria, ao ouvir uma notícia inédita, assustadora. Ué, que coisa é essa? Vou ficar grávida que não tem pertença de homem nenhum? Olha o susto. E uma estéril ficou grávida já idosa? Meu Deus! Mas Maria meditou e ela saiu dela e falou: faça-se em mim segundo a tua vontade, ou a sua vontade. Eu creio. Então vamos lá. Então esse Jesus que está nascendo hoje, ele vem já para aqueles que são cheios de si, para quem é cheio de si, para quem acha que tudo pode, que se resolve pela sua própria conduta, se escandaliza com Jesus. Quer ver uma coisa? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando ele fala com José, aparece em sonho. Um anjo também aparece para José. Para José, ele também era um homem justo, um homem amigo de Deus, um homem que orava muito. Quando o anjo disse para José: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que vem dela não é obra de homem nenhum, não. José estava esperando o Salvador, como também os pastores, os judeus e todos mais. Mas José, porque era justo, ele aceitou. Agora detalhe, quando o anjo vai falar com José, o anjo faz um complemento: que tu darás o nome desse menino de Jesus. Deus está conosco. Deus está no meio de nós agora. Agora não é mais só profecia não, agora Ele está. Esse vai ser o nome. E tu darás o nome dele. E detalhe, olha o que ele vai falar agora. Atenção, não tira o seu dia a dia desse Natal. O anjo diz para José: porque ele vai apagar e retirar o pecado do mundo. Olha isso aqui, ó. Essa palavrinha que o anjo fala, porque ele, esse menininho, ou esse Deus que chegou, ele vai vir para apagar o pecado do mundo. Agora você pega essa mesma palavra que chegou para José, pensa com Maria, pensa com Zacarias e pensa agora. Não quero fazer uma salada não, para vocês entenderem. Em Marcos capítulo 2, se eu não estou enganado o capítulo agora, mas é no comecinho dos evangelhos de São Marcos. Lembra daquele milagre de um homem que eles fazem um buraco no teto para trazer um homem na maca, porque estava lotada a casa? Vocês lembram disso? Não, olha, isso tem a ver com o Natal, hein? E com a palavra do anjo para José. Quando ele viu aquele homem descer, o esforço que fizeram para aquele homem descer, Jesus disse assim, na hora: homem, falou para o doente, esse doente é igual a nós, igual a você. Eu estou com tantos problemas, eu estou com vários tipos de enfermidades, eu estou com várias preocupações, eu tenho problemas econômicos, essa é a doença. E Jesus diz, olha como é que Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Meu Deus, mas espera um pouquinho. Eu estou aqui vindo numa maca, estrupiado. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu vim procurar, e o Salvador do mundo vem falar para mim que os meus pecados estão perdoados? Ah, faça-me favor. Tanto é que criticaram Jesus quando ele ouvir, porque Jesus fala, ele não fala escondida não, ele falou, teus pecados estão perdoados. Aí os judeus que estavam ali, tinha fariseu, tinha doutor da lei, estavam tudo espiando. Eles falaram assim, mas quem é esse homem para falar, os teus pecados estão perdoados? Só Deus perdoa pecado, ó. Lembra dessa frase? Só Deus. E Jesus então vai dizer, bom, para que saibais que o reino de Deus chegou, os seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Pronto, ficou curado o homem. O que significa isso? Que o povo judeu, agora vocês vão entender porque a maioria do povo judeu não acredita em Jesus.
Eles não aceitam, porque olha a preocupação nossa qual é. Ó, quando é que eu vou procurar Deus? Por vários motivos. Primeiro, pode ser por uma questão econômica, pelo meu país que está muito mal. Meu país não está nada bom, não. O povo está dividido, eu começo a rezar para pedir para Deus um país melhor, um emprego, não é? Ou posso pedir por uma saúde de alguém que na minha família não está bem, está doente. Ou eu posso pedir para o meu noivado, para que eu case, para que eu consiga comprar uma casa, um carro, ou para que Deus me tire das dívidas que eu estou. Veja, então o povo esperava, como nós esperamos, que a palavra vem me salvar, seja todas as esferas que se reporta a vida de um ser humano. Ué, só que Jesus, Ele veio para nos salvar do pecado. Do pecado. E isso não foi bem visto. Agora pense um pouquinho. Uma vez eu sendo perdoado dos meus pecados, eu não peco mais. Por quê? Porque agora eu tenho a vida de Cristo. O que acontece com esse homem ou com esta mulher que agora ele não tem mais pecado? Porque ele não vive mais do jeito dele, correto? Ele vive de que jeito? Do jeito de Cristo. O que acontece? Ele progride. O que ele acontece? Ele fica desapegado. O que acontece? Agora ele começa a dar importância a outras coisas que antigamente ele vivia se preocupando. Agora ele sabe que um problema físico, um problema financeiro, não se compara ao que ele está tendo agora. Então a cura começa por dentro, começa onde eu tenho a vida de Cristo. Isso significa, os meus pecados, o meu jeito é pecado. O meu jeito de pensar, o meu jeito de pensar o futuro, o meu jeito de pensar o Brasil, o meu jeito de pensar o meu matrimônio, o jeito meu de pensar a criação dos meus filhos, se não tiver com a vida de Cristo, é decepcionante. Por isso que muita gente desvia, não quer mais saber de procurar a religião una, santa, católica, apostólica, romana. Por quê? Porque não é o Deus na minha medida. Deus é uma decepção, porque eu tenho tantos problemas, e olha para que Ele veio. Lembra que eu falei? Aquele sinal que o anjo disse para os pastores, foi um sinal que deixou muita gente em contradição. Opa! Onde ele está? Num prato de animais, um prato de comida dos animais. O que é? Ali na manjedoura. Só que as pessoas não entenderam que Ele é a comida. Ele é a comida para os homens e as mulheres da terra. Só que ninguém entendeu. E ninguém aceitou. Poucos aceitaram. Você está entendendo o Natal do Senhor? Então, irmãos, essa visita de Zacarias significa, a visita do anjo para Zacarias é muito próxima a mim e a você. Que dependendo da notícia que me chega, ou que me chegou, ok? Eu acabo ficando paralisado, a minha vida perde todo o sentido. Eu não consigo falar, eu não consigo ouvir, eu não consigo mais mover a minha vida nesse mundo. Muita gente não gosta do Natal, e é cristão. Por quê? Porque na verdade são pessoas que têm uma saudade do eterno, mas não sabem que tem essa saudade do eterno. Então são pessoas que, como aqueles que se decepcionaram quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, vendo que a pessoa tinha outras necessidades. Por exemplo, quais são as outras necessidades? Livra a pessoa que está no hospital agora, livra ele, traz de volta meu filho que morreu. Veja. E Jesus vem e fala, mas não, eu vim curar o homem do seu pecado. A pessoa fala, vai embora com esse papo de conversa de pecado, isso não me interessa. Vocês estão entendendo? Aonde está o grau da dificuldade de hoje nós, como Zacarias,
Ao ouvir uma notícia, a gente se assusta, pode ser ela boa, ou pode ser ela muito ruim. E como que eu manifesto? Do meu jeito. Na hora, eu fico extasiado, eu fico branco, eu não tenho reação, eu fico mudo. Você aqui já teve essa experiência, eu também. De dar dor na hora, te dar desinteria, te dá um susto tremendo que você fala, meu Deus, eu perdi o chão com aquela notícia. Ou estava namorando com a moça, nem imaginava, a moça ficou grávida. Pronto, caiu a casa sua. Pronto, como é que você reage? Como Zacarias? Ou como a Virgem Maria? Ou como São José, que também foi como Maria. No primeiro momento ele relutou, mas depois ele cedeu. E aí, irmãos? O Natal que nós estamos celebrando hoje é desse menininho. Esse Deus que se fez pequenininho para confundir a malícia que entrou dentro da gente. Porque a gente espera um Deus escandalosamente grande, que vem acabar com meus problemas, que vem trazer de volta as pessoas que eu perdi, que eu morro de saudade. Ou que acaba logo de uma vez com essa pandemia, ou com o câncer, ou com tudo que é, sabe, as drogas. Acaba, Senhor. Não, olha como é que ele chega. Jesus chega contrariando o pus, o veneno mortal do antigo homicida, o demônio. Quem não se fizer pequeno, não poderá ser meu discípulo. Olha lá, vamos lembrar de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro recebeu um elogio de Jesus. Por quê? Porque pela primeira vez Jesus admitiu que ele era o Messias. Para quem? Para os seus apóstolos ali, para os 12. Ele pergunta em particular, e para vós, quem dizem que eu sou? Pedro, inspirado por Deus, pelo Pai, vai dizer, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele que nós esperamos, que todos os profetas, tu és esse. Jesus fala, Pedro, não foi homem nenhum que te falou isso, foi o meu Pai, foi o Espírito Santo que falou isso. Daqui a pouquinho Pedro chama Jesus à parte. Todo mundo que tem pecado, quando a gente vive do nosso jeito, a gente se encolhe para falar baixinho, a gente não tem coragem de falar as claras, pode reparar. Quando a gente está, eu do meu jeito, eu em mim, eu pego muita coisa, eu quero falar de baixinho no cantinho para ninguém escutar. Aí Pedro vai lá, tira Jesus do meio dos 11, né? E Deus, aí Jesus, por que puxou Jesus? Porque Jesus falou assim, pois é, esse Messias que você está vendo aqui, ele vai para Jerusalém, eu já convido vocês a ir comigo, e lá em Jerusalém, vão me matar, vão me colocar numa cruz, mas no terceiro dia, eu ressuscitarei, e abrirei a porta do céu para todos. Veja, Jesus primeiro ouviu Pedro falar, tu és o Messias, ele falou, legal, sou eu mesmo, então eu vou dizer o que eu vim fazer aqui, agora eu vou me entregar, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é vir para morrer, um Deus que veio para morrer, tanto se escandalizou que Pedro, Jesus, que não, isso não te aconteça não, que o Pai não permita você morrer assim não. Aí você sabe o que aconteceu, né? Jesus manda Pedro, vai para trás, Satanás, vai para trás de mim. Tu não és meus discípulos? Então é atrás de mim que tem que ficar, não na minha frente. Olha todo o Natal de Jesus, qual é? Obedecer quem? O Pai, isso foi ele, o Pai. Em tudo Jesus. E olha, o que é? Jesus teve corpo e alma de Nossa Senhora. O que ele recebeu? Corpo e alma de Nossa Senhora. O que é a alma? Onde estão nossos sentimentos, onde a gente tem os nossos afetos? Tudo isso está no ser humano. Ele também é igualzinho a nós. Igualzinho a eu e você. Só que ele não tem esse desajuste do pecado que eu e você tem.
Mas olha, ele se fez pequeno, sendo que ele também tem o Espírito Santo do Pai, ele é Deus também. E olha como ele veio, um Deus que se diminui numa criancinha, um ser humano. Olha gente, eu não sei se vocês sabem, que pela hierarquia da criação, os anjos estão acima de nós seres humanos, os anjos, na escala, pode reparar, que Deus fez os anjos maiores e mais virtuosos do que o ser humano. Olha como é que Deus vem, no primeiro momento, como homem, mesmo sendo Deus e homem, olha como ele vem, com uma fragilidade tão grande, que ele está inferior à criação que ele mesmo fez dos anjos. Olha que coisa doida. Claro que depois, quando ele ressuscita, até a palavra diz, os anjos o adorarão. Quem? O homem, o novo homem, o novo Adão. Então preste atenção, a entrada de Cristo no mundo, que é o nascimento dele, o Natal, veio para trazer uma notícia para você. Qual é? Que no dia a dia seu, você terá notícias boas e ruins. Quando você simplesmente tem um batismo, mas não ora, e orar precisa de disciplina. Quem reza faz uma disciplina para rezar. Quem não vigia e não ora, o que acontece com as notícias? Estremece, como Zacarias estremeceu, e paralisa a tua vida, a ponto às vezes de você morrer, porque você não foi capaz de abrir o teu coração diante de Deus, não confiou no Senhor, mesmo que a notícia foi brava, mesmo que a notícia foi cruel, você não confia em Deus, você não confia no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são aqueles que põem a sua vida nele. Faça-se em mim. Que coisa doida é essa? Mas faça a tua vontade e não a minha. Quem é que tem coragem de louvar a Deus, mesmo passando o Natal, onde neste ano morreu pessoas da sua família? Poucos. Poucos, irmãos. Quem é que ficou desempregado e está endividado, e é capaz de vir numa missa aqui e falar, Senhor, eu te louvo, e que essa notícia desse ano de 2022, que mexeu com a minha vida, que mudou a minha vida, eu digo para o Senhor, em oração, quem ora vai falar, quem não ora não fala, quem ora vai dizer, faça-se em mim segundo a tua vontade, mesmo que eu não esteja entendendo nada, esse fracasso econômico na minha vida, essa coisa que está acontecendo na minha própria família, com minha filha, com meu filho, seja feita, eu confio em Ti, Senhor. Gente, esse é o Natal, e é onde Deus opera a graça dele. Quando que Deus opera? Quando eu me faço pequeno de tal maneira, mas isso precisa fazer o que o padre falou? Todo um exercício oracional, de entrega, de vigilância. Deus faz a obra naqueles que se fazem pequeno, aqueles que se colocam para trás dele. Ele vai na frente da tua vida, porque o Senhor, Ele está refazendo, Ele está te dando uma vida nova, Ele está te dando um sentido verdadeiro da vida. Tem até música antiga, minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Pois é, só que veja, a nossa vida sem Deus, ela tem um sentido em nós, como Zacarias. Não, eu estou idoso, vou ficar pai nessa idade, está doido? Está doido? Não, e meu filho ainda vai ser o precursor do Salvador? Não, que isso, que isso. Na hora eu não aceito isso não é que ele não aceitou, ele duvidou. Quantos de nós duvida? Está duvidando? Está duvidando, por exemplo, hoje mesmo nós tivemos que internar alguém da nossa família no hospital. E se a gente não tem uma vida com Cristo? E se a gente não tem uma sensibilidade de oração? E se a gente não reza com a Virgem?
E se a gente não entender, se a gente não se debruçar na palavra, que a palavra é Deus, eu vou dizer o quê? Que desgraça é essa? No dia de Natal vai internar um ente querido meu? Zacariazinha, Zacariazinha. Olha só. E a Virgem Maria? Ah, mas a Virgem Maria foi uma notícia boa. Boa para você que está aqui sentadinho, quietinho, e você não foi ela, uma meninota de 13 anos, 14 no máximo. Fica grávida, olha o problema, olha o problema. Ainda mais numa cultura judaica daquela época. Essa moça ia morrer. Essa moça parecer barriguda, sem viver com o marido dela, era morte na certa. Um baita de um susto ela levou. Não compara nunca a tua vida com as coisas porque o que Deus permite na tua vida é incomparável à Virgem Maria e o próprio Senhor Jesus. Tudo, pode ser a morte de alguém, pode ser uma doença grave, pode ser um desemprego que você tem, pode ser o teu filho ou tua filha que agora está tendo uns comportamento doido. Isso é tão pequeno perto do que foi de Cristo e da Virgem. Então, irmãos, o Natal para nós, ele só tem sentido quando eu entendo o mistério de Cristo no meio da minha vida. Ele não veio para fazer a minha vontade, a minha não. Ele veio para que eu tenha a vida dele. O que é ter a vida dele? Que eu retire de mim os pecados. O que são os pecados? Eu pensar e viver do meu jeito, querendo as coisas do meu jeito. Olha aí você que está ouvindo o padre. Sabe as coisas que você quer, e quer, e quer, e quer, e chora porque quer, e queria, e quer. Isso daí é o pecado. Isso é um efeito do pecado. Aí Jesus, quando vê aquele doente vindo, a primeira e maior palavra, ele vai dizer: os teus pecados estão perdoados. O homem já estava curado ali. O físico é apenas um detalhe. Você sabe que os milagres de Cristo foram muito poucos. Leiam evangelhos. Leiam os evangelhos. Tenta contar todos os milagres que ele fez. Desde as ressurreições que ele fez em 3 pessoas, a multiplicação do pão. E a multiplicação do pão foi milagre mesmo, não foi nada de trabalhos sociais, não. Essa coisa não existe. Foi milagre. Curou paralítico, cego, mudo. Esse Deus, mas conta, foi nada. E o que significou então, o que significa nos evangelhos, esses milagres de Cristo para nós, para mim hoje? Padre, o que tem a ver com os milagres de Cristo para mim hoje? Não é para eu falar: oh, como tu és grande, oh, tá vendo, tudo que eu te pedi o Senhor vai me fazer. Não foi esse o motivo não. Por exemplo, os leprosos. Quantos leprosos o Senhor curou? Alguns poucos. O que significa a lepra quando Ele curou? A lepra do meu pecado, do seu pecado. Para mostrar o quê? Que Ele ia deixar o fruto desse milagre, desses milagres, para nós hoje. Quais? Os sacramentos da igreja. Eu falei que esse ano 2023, se Deus permitir que eu ainda esteja nesse mundo, tenha saúde e força, eu falei que eu vou trabalhar a questão do sacramento da confissão, irmãos. Porque o povo é o que menos procura hoje no meio do catolicismo aqui na igreja de São Paulo. Isso aí é uma coisa, é um sinal, é um sinal muito triste para a nossa catolicidade. Aqui em São Paulo, o povo quase não quer saber de confessar mais. Católico! Não posso falar isso de evangélico, não posso falar isso de espírita, eu tenho que falar de católico. Comunga, vem em muitas missas, graças a Deus, mas não tem consciência do que Cristo veio fazer. Se tivesse, diria: obrigado, Senhor, pela perda, obrigado, Senhor, por esse tempo difícil, obrigado, Senhor, por a criança que nasceu, obrigado, louvado seja o teu nome. Se eu entender o significado de Cristo, que veio tirar eu de mim mesmo, eu ia confessar sempre. Eu não ia me confessar uma vez por ano, não. Eu ia me confessar
quantas vezes fosse necessário, às vezes até de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu ia procurar um padre e eu ia me confessar ali, orando, porque sabe quem confessa? Quem ora. Por quê? Porque aí vai entender o Natal. O Natal é a vida de Cristo tirando eu do centro. Eu das minhas vaidades, eu sou o centro de tudo. Você não reparou o que é o pecado? Olha o pecado de Adão e Eva, olha lá, presta atenção no pecado de Adão, o que aconteceu ali? O homem foi iludido dizendo, você é o centro da coisa. Você decide, cara. Você quer namorar? Quer pegar um monte de menina? Você decide, brother, barbudinho. Você também, carecão. Vai lá, cara. Vocês lembram das tentações de Cristo? Quem levou Jesus para ser tentado? Quem levou Jesus para ser tentado? O Espírito Santo. O Espírito Santo, minha gente. O poderoso Espírito, que é Deus também. Padre, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Levou, leia lá. Jesus tinha acabado de receber a unção, a sua segunda unção. A primeira unção de Cristo foi quando ele nasceu, Natal. Quando ele nasceu no ventre de Nossa Senhora. O Espírito descerá sobre ti, Maria. Veja, a primeira unção, Jesus recebeu ali. Segunda, quando João Batista o batizou. O batismo de Jesus não é para a gente ser batizado. O batismo de Jesus significa que Jesus agora, ele vai na missão dele. Qual é a missão dele? Apagar os pecados da humanidade, ou seja, tirar eu do centro, a proposta, e deixar com que a vida dele haja em mim. Então o batismo dele é para isso. Então ele recebeu a segunda unção do Espírito Santo. Essa segunda unção leva ele a ir diretamente para a montanha, e lá vai ter um encontro com o diabo. O diabo faz 3 tipos de tentações. As 3 é para o sucesso e que tem a ver com a sua vida pessoal. Tem que ser do teu jeito. Jesus, você não está com vontade de comer? Estou. Você não está com fome? Você andou aqui 40 dias para chegar aqui, não foi? Você não está com fome, Jesus? Seu estômago, você não está com fome? A fome de tanta coisa. Você não tem vontade, às vezes, de transar com um monte de gente? Você não tem vontade de ficar rico? Você não tem vontade de mudar daqui agora para lá? Você não tem vontade de dar uma bolacha na cara daquele padre de vez em quando? Não tem? Tenho. Então transforma isso em realidade. Pega essa pedra aqui, essa vontade que você tem, transforma isso aí em realidade. Você sabe o que Jesus fez, né? Lembra que Jesus é humano igual a nós, ele tem vontade própria. Ele não cedeu. Jesus, tá vendo esse pináculo aqui? É bem alto, não é? E o povo gosta, para te atrair. Você é o Salvador, não é? O povo vai explodir atrás de você, vai reconhecer você agora. Você acabou de receber o Espírito Santo. Agora você vê a multidão que vai atrás de você. Como? Sabe como? Está vendo esse pináculo aqui? Se joga. Aí, como diz na palavra, quando você se jogar, os anjos vai te segurar. E quando o povo vê isso acontecer, o povo vai aplaudir você, vai seguir você, que você vai fazer muito sucesso. Tudo em relação, eu sou o centro. A coisa tem que chegar em mim. E o diabo foi tentando ele lá. E quem levou? O Espírito Santo. Espírito Santo. Aí Jesus não cede. Aí veio a terceira. Olha que tentação medonha essa. Sabe aquelas pessoas que têm poder aqui nessa terra aqui, que pode te dar um baita de um emprego, pode abrir a porta para você no governo, hein? Vai ganhar dinheiro, hein? Vai ter aquela vida para sempre, vai trabalhar lá. Você não tem perigo de ser mandado embora, não. Você quer ter uma audiência com alguém para resolver o teu problema? Eu conheço todos. Então o que você faz? Vai lá, puxa o saco deles, cede o que eles querem. Se eles estão falando hoje, que o negócio hoje é ideologia assim, quem foi que pintou essa conversa? Fulano, vai lá, fala, está tudo bem, está tudo certo. Você vai ter parceiro aí para tudo que é lugar.
Você vai ver como é que as pessoas vão abrir a porta para você, porque você está usando, você está indo e aprovando o que eles estão falando, os líderes aí. Adore isso. E Jesus não cedeu, porque ele faria muito sucesso fazendo amizade com os grandes. Aí o diabo deixou ele por um tempo, mas como diz a palavra, por um tempo o diabo deixou ele. Qual foi a última tentação de Cristo? Quem sabe? Última tentação dele. Quem sabe? Oi? Na cruz. Quando Jesus já estava morrendo, gente, olha o diabo, o que ele faz. Jesus tinha pedido água, deram vinagre para ele. Tinha sede, e que nós pudéssemos sair de nós para que a vida dele viesse em nós. Essa era a sede verdadeira, mas ele estava com sede também. Deram vinagre. Jesus estava já dando seus últimos suspiros, já estava muito mal. Ele ainda ouviu o diabo falar alguma coisinha com ele. Vocês lembram qual foi? Jesus, vou te dar mais uma chance. Se realmente tu és filho de Deus, lembra essa conversa? Tira-nos daqui, sai você daí e tira-me daqui também. Você vai fazer tanto sucesso, cara, porque aí vão ver que você realmente é o esperado Deus. Deus esperado por todo mundo. As pessoas vão ver, os seus olhos vão ver a grandeza que você desce da cruz quase morrendo. Você ainda aproveita e tira eu daqui. Essa foi a última tentação do diabo. Jesus cedeu? Sabe o que Jesus fez? Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Se jogou na morte. Irmão, que Natal é esse que você está esperando? Como diz Zacarias? Ou como da Virgem Maria? Viu como Deus respondeu para você hoje? Como respondeu para mim? Quem não experimentar a cruz de Cristo neste mundo, não pode ser discípulo dele. Por quê? Porque só assim eu esvazio de mim. Como é que o meu pecado vai embora? Aceitando tudo e dizendo tudo é graça. Agora entendeu por que é graça? Uma cruz espetada em mim é graça de Deus. Por quê? Porque eu não vou fazer a minha vontade. A minha não. Dessa vez eu não faço. Eu aceito até o fim. É graça. Por quê? Porque eu esvazio, eu deixo Deus tomar a frente. Mesmo que eu morra, mesmo que eu venha morrer, a vontade dele vai acontecer. Isso é o Natal. Esse é o Natal. Sabe por que a gente gosta, essa moçadinha toda, eu termino meu milho aqui, acabou já, tá? Por que e nós adultos também gostamos. Super-herói, X-Men, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Homem-América? Capitão América. Sabe por que a gente gosta disso? Porque eles são heróis que vêm salvar a mocinha indefesa, que vai ajudar a velhinha a atravessar a rua. O assalto do cara lá do lado, lá ele acaba com o assalto lá e resolve. O planeta Terra está pegando fogo, o super-homem pega, leva lá no mar, apaga ele e traz assim, você fala, super-homem, nós amamos você, incrível Hulk, você é fortão, Homem-Aranha, nunca bate só apanha, que bonitinho, mas eu gosto das tuas teias, porque faz malabarismo, chama atenção, o externo, tudo que é externo, tudo aquilo que acende os olhos, eles são os heróis, e a gente põe camisa dele, veste nossos filhos de Superman, Super Batman, Super Capitão América, Super Mulher Maravilha, a gente põe isso aí. E Jesus, como é que ele veio? Veio de um outro planeta também, não veio? Veio do Pai. Só que diferentemente dos heróis, o herói, pode reparar, todos eles, primeiro eles são frágeis, homens, mulheres, que bota uma roupa e se torna forte. Aí
tira a veinha do perigo, tira o incêndio de lá, tira o assalto daqui, com aquela capa maravilhosa. E Jesus? Jesus é o contrário. Jesus é Deus Todo-Poderoso, que não tem para ninguém, Criador do céu, da terra, das galáxias, de tudo. Mas ao vir salvar o homem, olha como ele vem, ao contrário dos super-heróis. Ele não se esconde numa cabine, ele vai se colocar, porque não tinha lugar para ele, dentro de uma manjedoura. Como é que ele nasce? Sem roupa, peladinho. A mãe dele tem que enfaixar ele. Frágil, chorando, fazendo xixi. Mas que herói é esse? Que herói é esse que nós estamos aguardando tanto tempo? Eu estou descendo com a minha maca aqui, eu estou doentinho. Estou doentinho. Mas se eu falar que vai pagar meu pecado, mas eu vou morrer com a minha doença? Muitas pessoas estão com câncer ultimamente, jovens. E se a gente não tiver sintonizado com Deus, Jesus vai dizer assim: você está me pedindo a salvação para você? Jesus, eu estou morrendo, não estou me sentindo bem, Jesus. Eu não estou brincando não. E Jesus fala assim: teus pecados estão perdoados, tu estarás comigo ainda logo logo. Não, Jesus, não, Jesus, não. Eu pensei que o Senhor viesse nos salvar. Entendeu? Entendeu? A quem você quer caminhar? Atrás de quem? De Jesus? Ou atrás do seu sucesso? Do teu jeito? Esse é o pecado, do teu jeito. Eu prefiro, Senhor, que me dê a graça de um dia me derramar nos teus braços, mesmo tendo pouco tempo de vida nesse mundo, mas ter a tua vida comigo. Escândalo para todos nós isso, começando por mim. Esse é o Natal de Jesus. Espírito Santo de Deus. Cuidado com ele, hein? Espírito. Cuidado com o Espírito. Espírito Santo de Deus. Vem controlar, vai. Espírito. Tá bom, vai lá. Espírito. Cuidado com o Espírito Santo, hein? Espírito Santo de Deus. Vai lá. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Olha aí, dirigir o teu viver. Olha lá. O meu pensar, o meu falar. Nesta hora difícil da minha vida, Senhor. O meu sentir e o meu agir. Espírito. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Assim, ó. Vem gemidos inefáveis, vai lá. Vem Espírito Santo.
como conduzistes Jesus para o esvaziamento, dele inteiro. Ensina-me, Espírito Santo, a esvaziar de mim, diante do que já está acontecendo na minha vida, na minha história. Tu conduzistes Jesus diante de uma trama difícil, e muitos aqui, Senhor, estão passando por um período tenebroso na vida, Senhor. É o Espírito Santo que está te movendo, irmão, minha irmã. Sim, é o Espírito Santo que permitiu você saborear, ou com lágrimas, ou com sorrisos. Este momento da sua vida é precioso. Chama-se Natal do Senhor Jesus. O Natal já veio na tua vida. Vem, Espírito Santo. Agora me dê forças, como destes a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, para que eu também diga, diante das lágrimas ou do sorriso: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Vem, Espírito Santo. Continue celebrando o teu Natal em mim. Fecha os teus olhos um pouquinho. Lembra, o Espírito Santo conduziu Jesus a um esvaziamento, e Jesus venceu. E Jesus venceu. Lembra da última tentação? Era o grande momento, era o escape final da tua vida. Como é difícil, meu irmão, minha irmã, ceder a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Na hora de uma doença, como é difícil. Na hora de um ente querido que partiu, ó Deus, como é difícil. Mas com o teu Espírito, Senhor, eu sei que o Natal já está celebrando em mim. Não me deixe desistir, Senhor. Não me deixe desistir nesta hora, Senhor, pois o teu Natal já está sendo celebrado na minha vida, na minha história, junto com os meus. Ó Virgem pura, quando o anjo visitou a Senhora, e a Senhora disse: sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ó Maria, naquela hora o anjo sumiu. Deus desaparece da tua frente aos teus olhos. E a Senhora experimentou tantos sofrimentos e um silêncio doído, como se Deus não tivesse mais te vendo. Maria experimentou isso. Quando o anjo deixou Maria naquela noite, foi uma noite traiçoeira atrás da outra. E detalhe, a sensação era essa: cadê Deus na minha vida agora? E Maria experimentou isso tudinho em silêncio. Não como Zacarias, mas como aquela que meditava tudo no seu coração, através da oração, através da vigilância que ela mesma ensina. E ela vai dizer para você, meu irmão, que está passando por um Natal do Senhor: fazei tudo o que Ele vos disser. Sim, Espírito Santo, dai-me forças para aguentar. Dai-me, Senhor, o teu fogo abrasador, para que eu possa, Senhor, não desistir nessa hora. Bendito é o teu nome, Senhor. Termina junto com o Padre cantando. Vai lá, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito.
Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Derrama, Senhor, derrama a tua chama sobre a minha vida, Senhor, sobre o povo que sofre, sobre as mães que choram nesta hora, sobre os homens que estão se sentindo só. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre o teu povo, sobre a tua igreja reunida nesta noite. Faça-se, Senhor, segundo a tua vontade nesta família, nesta casa. Não me deixe desistir, apenas eu peço isso, Senhor. Segura nos mãos, as mãos de Maria. Lembra aquela música? Você falou que ia cantar? Canta ela agora, pra gente fechar. Olha lá. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração agora. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Vai cantando isso, vai lá. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ei, vai lá. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Entra na minha casa, Senhor. Jesus, Jesus, para que entre o Rei Sobre a tua casa, que o Senhor manifeste com a Virgem Mãe Maria essa tristeza, essa melancolia, essa depressão. Senhor Jesus, visita o teu povo em lágrimas, Senhor. Restaura a tua gente, Senhor. Oh. para que entre o Rei. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Jesus, 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 Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Termina com o Padre: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador